Jó capítulo 19, versículo 1 diz assim: respondeu, porém, Jó e disse: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Jó, ele estava respondendo aos seus amigos e dizendo: até quando vocês vão me entristecer? Até quando vocês vão me deixar chateado? Até quando? Vocês não vão parar? Não tem pessoa assim? Que às vezes nos entristece, vai nos entristecendo e não para, não se toca, não está vendo que está ferindo, que está machucando. Tem muitas pessoas que não se enxergam e ficam quebrantando a pessoa com palavras, humilhando a pessoa com palavras. E a gente precisa entender o estado de Jó naquele momento. Jó, ele estava de luto, estava doente, estava na miséria, enfrentando luta no casamento. E os amigos, que durante 7 dias estavam lá com ele, chorando com ele, que amava verdadeiramente a Jó, mas passou um tempo e começou a acusar Jó, jogar indiretinha para Jó. E nós aprendemos que eles chegaram até a falar dos filhos dele. Se isso acontecer com seu filho, é porque alguma coisa eles fizeram. E eles achavam que Jó se acusava. Eles pensavam que Jó tinha pecado, tinha feito a coisa errada. Mas não, aí ficava entristecendo, acusando, julgando, condenando. Se você não tomar cuidado, isso pode entrar no seu coração. Tem gente que é usado pelo maligno ou fala do que não sabe. Então Jó falou: até quando vocês vão me entristecer? Aí ele fala no versículo 3: já 10 vezes me envergonhastes. Vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes? Então Jó lhe fala: vocês já me envergonharam 10 vezes. Vocês fizeram passar vergonha 10 vezes. Vocês não estão percebendo não o que vocês estão fazendo comigo? Eu precisava era de consolo, de ajuda, de uma palavra. Mas vocês ficam me envergonhando, me humilhando, vêm com palavras duras. Você não tem vergonha de contra mim se endurecer? Olha o meu estado, olha a minha situação. Se vocês estivessem assim, jamais eu faria o que vocês estão fazendo comigo. Aí ele continua dizendo: embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu eu. Tem uma tradução que diz assim: embora ele não seja perfeito, comigo estará o meu eu. Sabemos que ninguém é perfeito, Jó não era, mas ele era um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Ele está dizendo: se eu errei, que fica comigo eu. Vocês não têm que apontar os dedos para mim. Vocês não têm que me envergonhar a mim por causa de um erro que de repente eu cometi. Eu não sou perfeito. De repente eu posso ter falhado, mas vocês não têm o direito de fazer isso comigo. Me menosprezar, me desprezar, apontar dedo para mim, me entristecer. E diz mais: se deveras vos levantais contra mim e me arguis pelo meu opróbrio. Ele está dizendo: você se levanta para me humilhar. Vocês ficam me injuriando. Porque o pobre é isso. Vocês ficam colocando para baixo. Você se levanta para isso. Não dá uma palavra de incentivo. É só palavra dura, de humilhação, de tristeza. Diz mais. Ele fala assim: sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Jó, como ele não tinha entendimento como nós temos, ele achava que era Deus que tinha feito aquilo com ele, que Deus estava provando ele naquela situação. E nós aprendemos pela palavra que toda tragédia, toda desgraça que aconteceu foi de origem maligna, foi Satanás, não foi Deus. E muita gente também no jejum não tem esse entendimento. Acha que é Deus que provocou a tragédia na família. Acha que é Deus que está fazendo mal, que Deus está castigando. Deus não faz isso. No Antigo Testamento, o povo entendia que Deus
diretamente fazer essas coisas. Pelo contrário, Deus permitia. É o caso de Saul, quando o Espírito Santo saiu dele, a palavra diz: e veio um espírito mau da parte do Senhor. Ali eles entendiam dessa forma. Porém, é que Deus permitiu. Deus não tem espírito mau. Amém, pessoal? Amém. Aí diz a palavra: eis que clamo, violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, mas não há justiça. Imagine a situação de Jó, que ele diz: eis que clamo, violência, violência. E ele sofreu violência. A família dele, os funcionários dele, sofreram violência. Ele clamou: violência, violência. Vem, tem alguém aí para nos socorrer, para nos ajudar. Porque ele diz, e grita por socorro, ninguém aparece. Momento crítico de Jó. Tinha ninguém para ajudar. E muitas das vezes nós vamos fazer a mesma coisa e não vai ter ninguém por nós. Ninguém. Só o Senhor. Uma certa vez, nunca me esqueço disso, desde a primeira vez que eu li. Jesus falou para os seus apóstolos, para os seus discípulos: o Filho do Homem vai, como dele está escrito, vocês vão me deixar só, mas eu não estarei só, o Pai estará comigo. É essa convicção e essa certeza que você tem que ter. Porque às vezes você vai se sentir sozinho, sozinha. Mesmo tendo alguém morando com você debaixo do seu teto. Mas eu quero dizer para você, você não está só. Deus está com você. Em nome de Jesus. Aí ele diz: eu clamo, não há justiça. O meu caminho ele trincheirou, e não posso passar. E nas minhas veredas, pois trevas. Jó disse: e o meu caminho ele trincheirou, ele apertou, ele estreitou o meu caminho. Ele achando que Deus fez isso com ele. Ele diz: eu não posso passar, no meu caminho só tem trevas. Ele pôs trevas, não tinha luz nenhuma. Aí ele diz: da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Ele achava que Deus tinha tirado a honra dele, que Jó era uma pessoa muito honrada, e também por Deus. Porque Deus falou para Satanás: observaste tu meu servo Jó. Deus falou isso para o diabo. Deus honrou Jó diante de Satanás. Só que Jó não sabia dessa conversa no céu. Jó estava lá no seu dia a dia, fazendo os seus afazeres, mas não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. E às vezes nós não sabemos o que está acontecendo, o que está rolando no mundo espiritual. Só que a gente tem que estar preparado. Se fortalecer no Senhor, se encher do Espírito Santo, se santificar na palavra, porque o mundo espiritual está em movimento. E diz aqui: da minha honra me despojou e tirou a coroa da minha cabeça. Quer dizer, eu não reino mais, eu não tenho mais honra. Um dia eu tive, é isso que Jó queria dizer, mas eu não tenho mais. Até a coroa da minha cabeça, eu não tenho mais. Eu não reino mais. A minha vida, a minha situação como que está. E muitas das vezes nós achamos isso também na nossa vida, porque é um momento difícil que a gente está passando. A gente acha que perdeu a coroa. A coroa só é perdida quando a pessoa peca. Está lá em Lamentações. Ai de nós, porque caiu a coroa da nossa cabeça porque pecamos. E isso quer dizer que a pessoa não pega a coroa de imediato quando peca. Não é isso. Deus dá oportunidade. É só a gente olhar para Judas, só a gente olhar para Saul. Quantos anos Deus não deu oportunidade para Saul? Muitos anos. Mas chegou um momento que Deus não pôde fazer mais nada. Ele endureceu o coração. Então a pessoa não perde a unção de uma hora para outra, ela não perde o Espírito Santo de uma hora para outra. É se ela continuar. Aí ela perde a coroa, ela perde o reinado, ela perde a honra. Continuamos dizendo: quebrou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou a minha esperança como a uma árvore. Quer dizer, Deus me quebrou de todo lado. Tem que dizer: estou quebrado, estou arrebentado, em todos os sentidos. Às vezes a pessoa se sente nessa situação.
E ele tinha perdido até a esperança. Ele arrancou a minha esperança como uma árvore. Mas às vezes a gente fala coisa da boca para fora. Jó estava falando a respeito da boca para fora. Depois eu vou ler um versículo e você vai ver que ele não falou isso de coração. Quando a gente fala de coração é diferente. Mas no momento de luta, de dor, de sofrimento, de crise, às vezes nós falamos coisas que não deveríamos falar. Como a mulher de Jó. Você está falando com um cara doida. Eu não estava falando do coração. Amaldiçoa o teu Deus e morre. No meu entendimento, não. É por causa da dor, do sofrimento. Porque senão Deus não teria dado mais 10 filhos para ela. Olha o que diz, versículo 11. E fez inflamar contra mim a sua ira, e reputou para consigo como um de seus inimigos. Quer dizer, está irado comigo. Parece que eu sou inimigo dele. Parece que Deus está com raiva de mim. Parece que Deus não gosta de mim. Mas Deus não tinha nada a ver com isso. Era o entendimento dele. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Pois, aí diz aqui, versículo 12. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Isso começa a acontecer, viu? Quando a pessoa começa a passar por certas situações, os irmãos começam a se colocar de longe. Não quer se envolver. Não quer praticar aquela palavra que diz: chorai com os que choram, mas se alegram com aqueles que se alegram. Tem gente que quer só se alegrar com você, mas na hora do choro, na hora da dor, a gente te abandona, te deixa. Isso aconteceu com Jó. E ele fala aqui também: os que me conhecem me estranharam. Como que pode um negócio desse? Começou a tratar ele como estranho, mas conhecia ele. Não tem gente que é assim? Com o passar do tempo, vê você está na pior e começa a se desviar de você, não manda mais zap para você, mas quando tudo estava bem, ia te visitar. Aí diz: os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus parentes me deixaram. Os parentes que conversavam com ele, que estavam junto dele, deixaram ele. E os que me e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os conhecidos, não está falando de estranhos, conhecidos. Às vezes o conhecido seu pode se esquecer de você. Está preparado para isso? Tem gente que já passou por isso. Você está preparado para isso. Por isso, a gente tem que se valorizar, irmãos. Tem que amar as pessoas, respeitar as pessoas. Mas tem gente que, quando se encontrar na pior, tem gente que vai se desviar de você, não vai entrar mais em contato, vai se esquecer de você. É assim. Diz ainda mais: os meus domésticos, quer dizer, meus servos e as minhas servas, me reputaram como estranho. Vinha a ser um estrangeiro aos seus olhos. Quer dizer, ele tinha empregados, tinha servos. E de repente começaram a tratar ele como estranho. Não honrava ele mais como patrão. Por isso que ele fala: da minha honra me despojou. Ele deixou de ser honrado pelos parentes, pelos seus empregados, pelos seus funcionários. E se você ler o livro de Jó todo, você verá que Jó foi um excelente patrão. E abençoava o estrangeiro, etc, etc. Mas isso aconteceu com ele. Chamei a meu criado, e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. Olha que coisa. Chamei o meu criado, e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca e não veio não. Só porque estava na pior. Mas o mundo dá o quê? Eu fico imaginando depois que Deus mudou o cativeiro de Jó.
Você tem que entender. Se você entender isso aqui, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tem muita gente que vai te abandonar na aflição. Vai virar as costas para você, vai te desprezar. Parentes, amigos, conhecidos, até alguém que você ajudou, um empregado seu, um funcionário seu, vai fazer isso com você. A minha esposa é testemunha que eu vou falar aqui. Quando eu tomei uma decisão, como vocês sabem, de me dirigir para começar o ministério, depois de muitos anos, muitos anos, quando eu falo assim, uns 2 anos depois, a gente encontrou uma pessoa, um senhor, aí ele me viu, ô Mangorete, ô seu Daí, tudo bem? Antes era pastor. Eu não ligo no partido, quem me conhece sabe disso. Estou te falando, ela é testemunha disso. E aí, seu Daí, para lá, para cá, umas 3 vezes eu vi. A Bíblia diz, dai honra quem tem honra. Deu tudo bem, senhor, tranquilo, irmão. Que é isso, irmão, não sei o quê, quando lá atrás, você não precisa se justificar. Amém? Tem pessoas que acham que você está desviado, que você se perdeu porque você tomou uma decisão. Quando você tomar uma decisão, não se preocupe com os outros fazer o tratamento de alguém. Tem gente que vai continuar te honrando, mas tem outros que não. Você vai chorar por causa disso? Você vai deixar de viver por causa disso? Você não quer mais caminhar com você vai se entristecer? Claro que não, a vida continua. Tem gente que depende de você. Tem gente que se importa com você. E às vezes ficamos mais preocupados com aqueles que nos apedrejam, que se esquecem da gente. E a gente fica carregando essa pessoa no coração. Como assim, pastor? Cada mágoa. Está carregando essa pessoa com você. Você tem que perdoar. E liberar essa pessoa. E abençoar essa pessoa em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu vou seguir minha vida. Em nome de Jesus. Aí ele diz: o meu bafo se fez estranha à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Imagine, né, a situação do homem. Ministrei isso aqui semana passada, o bafo era insuportável. Imagine ele dormindo com a esposa. Mas tinha que dormir. Era esposa, era marido, cheio de pus no corpo. E aí? Suportar tudo isso. É claro que cada caso é um caso. Nessa situação, cheio de bicho, cheio de coisa no corpo, às vezes até é necessário ficar uns dias isolado para não contaminar. É ou não é? Deus sabe todas as coisas. Continuando. Até os rapazes me desprezam. E levantando-me eu, falam contra mim, até os rapazes, que ele ajudou. Eu estou resumindo aqui, mas se você ler a história de Jó, você vai ver. Os rapazes, os mais jovens, me desprezam. Ainda falam contra mim. Pessoas que ele ajudou. E vão falar mesmo, irmão. Por isso que ele falou: até quando vocês vão me entristecer? Até quando vocês vão me deixar chateado? Até quando vocês vão me ferir? Então você não tem vergonha, não? Ele continua dizendo: todos os homens do meu secreto conselho, quer dizer, pessoas de confiança, me abominam. E até os que eu amava se tornaram contra mim. Quer dizer, as pessoas de confiança estão me abominando. Como que pode um negócio desse? E até os que eu amava se tornaram contra mim. Ser humano, pessoal. Ser humano não é fácil lidar com ele, não. Pessoas que andou com você, cresceu com você. Cadê essa pessoa? Não está mais? Não se envolve mais? Está buscando seu próprio proveito, querido. São pessoas egoístas. Nunca pensou em você.
só quando você estava bem, como o caso de Jó. Tem casos que até inventam história, até difamar. Por isso, principalmente nas redes sociais, não acredite em tudo que você vê. Hoje tem até o tal da inteligência artificial. Eu estava vendo uma pegadinha ontem, eu estava vendo meu vídeo, eu até chorei de rir, que eu achei engraçado. O cara sentou do lado do banco, do camarada, começaram a conversar, era uma pegadinha. Depois ele saiu e falou: a gente está apaixonado, nós os dois se beijando, eles criaram mesmo. Inteligência artificial. E você olha assim, parecia eles mesmos, se beijando. E o cara ficou bravo, queria pegar ele. Aí depois ele teve que falar que era pegar. Um tempo atrás eu vi uns vídeos. Se você não sei o que, é só você ir atrás. Até um deputado famoso. Inteligência artificial. Parece a pessoa, o jeito de falar. Está acontecendo demais, pessoal, na rede social. Eles criam a imagem da pessoa ali e ela falando, a voz. Que coisa terrível. Quando é voltada por mal, né, pessoal? Infelizmente muitos usam por mal. Então não acredite em tudo que você vê ou ouve. Diz: os meus ossos se apegaram à minha pele, e a minha carne, escapei só com a pele dos meus dentes. Quando ele fala que os ossos se apegaram à sua pele, à sua carne, dá para entender, né, pessoal? Ficou esquelético. A única pele boa que ele tinha no corpo era dos dentes, que cobriam os dentes dele. Estava deplorável desse homem. Como ele ficou, hein? É o que o inimigo faz, né, pessoal? Compadecei-vos de mim. Quer dizer, tenha misericórdia de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Sabemos que não foi. Porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais. Vocês ficam me perseguindo. Vai viver a sua vida. Cuide da vida de vocês. Vocês ficam me julgando. Cuida da vida de vocês. Até quando? Vocês vão continuar. Até quando? E tem gente que não tem misericórdia. Não tem compaixão. Os milagres que Jesus fazia é por causa da compaixão. Compaixão faz um milagre acontecer. E muitas das vezes, o milagre que a pessoa precisa é um sorriso, é um aperto de mão, é um abraço, é um carinho, um telefonema, uma palavra de consolo. Ele falou: você não tem misericórdia de mim? Olha o meu estado. Mas você fez alguma coisa, Jó? Você aprontou, Jó? Seus filhos aprontaram, Jó? Você... Que dureza! E demais. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera que se gravasse no livro, e com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidos na rocha. Agora o 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Ele nunca perdeu a esperança, irmão. Ele nunca perdeu a fé. Tem momentos que ele falou da boca para fora, vai lá no seu coração. Ele confiava no Deus Todo-Poderoso. O meu Redentor está vivo. Oh, glória a Deus. Nosso Jesus está vivo, irmão. Ele vai ser levantado. Você pode ter certeza, ele vai vir, irmãos, vai restaurar a morada da nossa justiça. Vai nos honrar, vai mudar o cativeiro. Jó tinha essa convicção. E ele disse ainda: e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Consumida, quer dizer, destruída, e depois de destruída a minha pele, soltou pele e osso. Doente, pus no corpo, porém, eu vou ver a Deus. Eu não vou morrer, não, isso que ele está dizendo. Eu vou ver a Deus, eu verei a Deus, ainda vivo. Porque ele diz, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão.
E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Ele está dizendo, eu vou vê-lo. Por mim mesmo. Com os meus olhos, não vai ser com os olhos dos outros não, mas com os meus olhos eu vou ver Deus. Por isso nunca perca a esperança, irmãos. Parece que tem dia que não vai, parece que não flui, parece que não dá certo, parece que está tudo errado, parece que está tudo ao contrário, e você procura fazer tudo certinho, ser uma pessoa sincera, honesta, trabalhadora, dar uma boa educação para os filhos, você procura honrar, fazer tudo certo, mas parece que está dando tudo errado, você não está entendendo, você não perca a fé. Jesus disse, quando o Filho do Homem porventura voltar, achará fé na terra, não perca essa fé, essa esperança. Deus pode mudar qualquer situação. Vamos ver isso? João 42. Louvado seja Deus. João 42. Diz assim a palavra de Deus. João 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser o quê? Ele responde a Deus porque Deus aparece para ele. Jó 37 em diante. Aí Deus começa a falar com ele. Onde você estava, Jó? Quando criou os céus, as estrelas, as nuvens, o mar, os animais, onde você estava? Aí ele fala, Senhor, bem sei eu que tudo pode. O Senhor pode todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. Mesmo estando nessa situação deplorável, na miséria, de luto, passando luta no meu casamento, mas o Senhor pode fazer qualquer coisa. Os teus pensamentos não podem ser impedidos. O Senhor pode mudar a minha situação. O Senhor pode tudo. Aí ele diz, quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Ele reconheceu, Senhor, falei coisas que não entendia. Até falei que era o Senhor que estava pesando a mão sobre mim. Aí ele diz, escuta-me, pois, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com ouvidos meus ouvidos ouvi. Mas agora te veio o quê? Você se lembra que ele falou? Eu vou ver a Deus. Ele vai se levantar por mim. Eu não vou morrer não. Todo mundo está esperando. A minha tragédia, a minha morte, meu insucesso, o meu fracasso, a minha derrota. Eu vou ver a Deus. Ele vai mudar essa situação. Ele diz, com o meu ouvido ouvi, mas agora te vi os meus olhos. Em outras palavras, eu só te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos estão te vendo. Glória a Deus. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecer holocaustos por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque devidas a ele aceitarei a oração, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o namatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de... Isso é forte demais, hein? Depois que Deus falou com Jó, Jó reconheceu que ele podia todas as coisas, que o plano dele podia ser impedido, que ele estava no controle da situação.
O diabo tentou fazer com que ele blasfemasse, mas Deus estava no controle. E aí Deus chega e agora fala para um amigo de Jó, para depois falar com os demais. Olha, vocês não falaram que é de mim reto como o meu servo Jó. Vocês vão procurar Jó, vocês três. Vocês vão levar um sacrifício a Jó. Ele vai oferecer esse sacrifício. Agora você imagina a cara deles. Imagina. José pecou. José fez isso. José aprontou. Jó. E Deus falou, vocês não falaram que era reto. E agora eles têm que chegar diante de Jó. Ô Jó, me perdoa. Ô Jó, misericórdia. Ô Jó, Deus mandou vir aqui. Ele falou que não adianta nem a gente orar. É você que tem que orar por nós. É você que tem que interceder por nós. Jó, misericórdia. Jó, tenha compaixão da gente. Mas eles não tiveram. 7 dias tiveram, depois não ficaram pousando. Intercederam Jó. Mas ficaram na mão dele. Porque Deus não perdeu o controle. Deus mudou essa situação. E Deus falou assim, eu vou ouvir a oração dele, de vocês também. Enquanto vocês não for lá se arrepender. E eles eram de Deus. Porque Deus falou com eles, eles ouviram a voz de Deus. E foram lá, irmão, tiveram que se humilhar. Eita glória, Deus faz isso, irmão. E quando a pessoa vier pedir perdão, libera o perdão. Tenha misericórdia. Ore por ela. Em nome de Jesus, vai te fazer um bem. Porque é Deus honrando, irmãos. Deus não esquece dos seus. Deus é fiel. Em nome de Jesus. E diz, e o Senhor virou cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. A hora da virada vai chegar. Ah, vai, irmão. Em nome de Jesus. Quando você menos esperar, quando você pensar que é o fim, mas a esperança para de cortar. Oh, glória a Deus. Deus é fiel. Vai chegar essa hora. Deus vai acrescentar na sua vida. Vai te dar em dobro. Ele é fiel. E diz mais, então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um um pendente de ouro. E assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren Apuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Isso aqui é forte. Agora, além dos amigos, Deus fez com que os parentes, os irmãos, os conhecidos, os servos, fossem até Jó. Aí foram lá, irmão. Todos eles tinham desprezado Jó, se desviavam de Jó. O mundo dá volta. Se assentaram com ele, estavam lá na mesa com ele, comeram pão com ele. E aí eles sentiram. Se condoeram de Jó, entenderam o sofrimento de Jó. E sabe como Deus restituiu em dobro tudo quanto danos ele tinha? Sabe como Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro?
Como que Deus fez isso? Através dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus vizinhos, dos seus servos. Cada um levou, aqui diz a palavra, um dinheiro e um pendente de ouro. Oh, glória a Deus! Deus é bom, pessoal. Deus tocou no coração, eles vieram trazendo e dando para Jó. E Jó teve tudo em dobro. Os animais, Deus multiplicou tudo de novo. Teve muito mais do que ele tinha. Deu mais 10 filhos. Deus deu em dobro. Muito forte isso. Diz a palavra de Deus, irmãos, no versículo 16. E depois disto, viveu Jó quantos anos, pessoal? 140 anos. E viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho, farto de dias. E viveu mais 140 anos. Deus seja louvado. E viu seus filhos, até sua 4ª geração. Quando a pessoa pensa que é o fim, é o começo. Deus abençoou o estado de Jó mais do que o primeiro. Vai ter virada de cativeiro, vai ter mudança, vai ter transformação, vai ter restituição. Talvez agora você não está sendo honrado como deveria. Talvez as pessoas não te veem como te viam antes. Mas isso vai mudar. Porque Deus no mundo espiritual está no controle da sua vida. Só não perca a fé e a esperança. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus bem forte. Aleluia.